Boa noite. Quanto tempo que eu não aparecia aqui no Instagram ao vivo. Vamos avisar aqui o pessoal que estamos iniciando. Boa noite, boa noite. A Andréia já tá aqui, já vi ela. A gente começando. Gente, quanto tempo que eu não estava aqui ao vivo. Eu tenho estado bastante lá no YouTube, né? Mas aqui não. Deixa eu achar aqui a Andréia. Deixa eu ver a solicitação da Andréia. Aqui. Andréia. Boa noite. Boa noite. Ai, que delícia ver vocês aqui, a Mariene, a Francis, a Márcia. Ai, Olá, chegou a Andréia. tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir depois, É, né? Coisa boa que eu tô tem gente que vai contigo. assistir depois, né? Deixa eu aumentar. Tá bom o volume? Também pergunto, tá bom o volume? Vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem? Ai, que coisa boa. Ai, é muito bom estar aqui, né? Coisa boa, ainda mais contigo, para a gente esclarecer assuntos muito legais, falar de terapia floral, que é algo que eu amo desde que eu conheci lá em 2002, eu acho que foi. Foi uma experiência maravilhosa. Deixa eu contar um pouquinho sobre isso, né? Porque essa caminhada, a gente acha que não tem nada a ver com a gente, quando vê a gente se transforma, e hoje eu tô aqui, terapeuta floral, né, gente? Eu comecei lá em 2002 com a experiência de participar de um grupo de cura, e a que coordenava o grupo, a Gabriela Ligarati, ela é co-criadora de florais, e ela tinha feito um floral e pediu para cada um tomar. E sentir e falar. Gente, a gente conseguiu perceber o momento dela fazer o floral. Foi assim, mágico. E a gente tinha um grupo de meditação, a gente tomava floral. Muito parecido com o curso, que a Lu tem um curso maravilhoso aí das lobas, né? Que trabalha ali, né? Conto e floral, né? Uma experiência maravilhosa. A gente fazia semelhante com a meditação, guiada por um livro, e a gente ia tomando floral e lendo aquele livro, e aquilo foi fantástico, porque ajudou muito no meu despertar, né? Mas naquela época eu só consumia floral, né? E alguns anos depois, aí sim, fiz o curso de formação em terapia floral, que também foi uma experiência maravilhosa, porque a gente, né, fazendo o curso, faz as experiências, né, atendendo as pessoas. A gente fez um trabalho voluntário lindíssimo naquela época com um grupo de crianças. E hoje, tu vê, tantos anos depois, eu e a Lu fizemos um trabalho em conjunto, né? Convidei a Lu. A Lu foi minha professora lá em 2000, fui buscar lá nos cadernos as anotações dos alfarrábios, né? Fui aluna da Lu em 2022, comecei o curso de terapia floral, 2022. né? Olha Voltada só. para as crianças, né? E já desde que ela comentou sobre esse curso que a gente vai falar hoje, eu já ficava ali, ó. Mas deixa eu conversar aqui e contar para você dessa experiência maravilhosa que eu tive com a Lu. Além de ter a experiência da Lu, com a Lu, de aluna, né, nas aulas, que ela é maravilhosa, super didática, o material dela, a gente vê que ela faz com muito carinho, é tudo assim muito bonito. Inclusive tem um material lindo aqui que eu tenho, né, que ela fez aqui da. Deixa eu mostrar a caixinha que foi mais bonitinha aqui, ó. De florais de bar para criança, que é um trabalho lindo, né, que ela realizou, né. Ah, esse Mas trabalho enfim, foi feito com muito carinho, assim, foi muito gostoso desenvolver esses cards para criança. por isso que a gente vê que ela, tudo que ela se envolve com muito amor e carinho. E aí, ano passado, infelizmente, com aquela tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, das enchentes, a gente uniu forças para o trabalho voluntário e a Lu deu aquela cara dela maravilhosa, porque a gente trabalhou na capacitação do pessoal para poder atuar nesse momento naquele momento complicado, que a gente espera que não aconteça de novo. Mas, se acontecer, a gente já tem todo o material preparado, que a Lu, em conjunto com várias terapeutas florais, com o pessoal do SS Florais Conaflor, organizou com muito amor e carinho, né, Lu? Organizamos, né, Andréia? Foi um trabalho assim que, infelizmente, a tragédia, né, nos uniu, mas foi um trabalho assim que foi uma honra a gente poder fazer e que eu tenho certeza fez a diferença em muitas vidas, né? Com Muitas certeza. vidas, muitas vidas. Tu sabe que agora na pós, eu estava dando a aula dos florais para animais. E aí a gente estava dando como exemplo justamente aquela época, né? Todo aquele trabalho ali que foi feito nos abrigos, toda aquela diluição que a gente aqui, todo aquele protocolo de diluição, né? Para conseguir atender
entender, as essências não chegavam aqui. A Mas, gente estava tão ilhado que as essências não chegavam, sim, a né? gente agoniava com a história, mas o importante é justamente ter esse histórico, essa experiência por trás e até a criação dos protocolos, porque os protocolos servem para facilitar e ajudar, porque às vezes a pessoa tem experiência, trabalhar com criança, tem experiência de trabalhar com idoso ou com mulheres, mas naquele momento de emergência, muitas pessoas não têm experiência, né? Então a É, gente uniu forças, ali as habilidades, os conhecimentos, pesquisando, trabalhando, cada um trazendo o seu lado, e aí deu aquele trabalho aconteceu um trabalho lindo. Aqui é a Ana Barbara Cordeiro, tá? Lu, você trabalha só com florais de bar? Responde para nós aí. Então, Ana, eu trabalho com outros sistemas, né? Particularmente tenho assim um carinho muito grande pelos florais da Califórnia. Tenho algumas essências também ali de Saint-Germain que eu trabalho bastante. Mas o que que acontece hoje, né? Eu trabalho muito online, trabalho, atendo muitas pessoas assim de fora do Brasil, atendo muitas pessoas assim às vezes são cidades muito distantes. E o que que acontece, né? Os florais de Bach, eles estão presentes em qualquer canto do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Se tem floral, tem os de Bach, né? Então, em função dessa possibilidade de distribuição deles, eu fiz a opção, né, de focar, de centralizar o meu trabalho nos de Bach. E tem outra coisa também que aí é uma visão muito particular minha, mas quando eu trabalho com a terapia floral sistêmica, que hoje eu diria assim, que eu trabalho praticamente só com ela, os florais de Bach, eles têm um campo muito forte, né? Então, a gente percebe assim que eles são essências muito estruturais. Eles trabalham ali muito forte na estrutura de personalidade, nos traços de personalidade, até como diz ali o Dr. Orozco, né? Então, eu acabei fazendo a opção de focar, de centralizar o meu trabalho com os de Bach em função disso. Não que eu não goste de outros sistemas, pelo contrário. Acho que a gente tem sistemas muito bons, mas às vezes, assim, em termos de facilitar até para o nosso cliente o acesso às essências, né? Eu Eu também faço a acabei mesma optando. coisa. Eu também acabo trabalhando muito online. É o de bar, e às vezes, dependendo que eu sei que a pessoa mora numa cidade grande, eu até pergunto, vê a farmácia que está mais acostumada, quais essências tem. Se for alguma outra essência que eu trabalho, posso ver se está dentro daquela ideia de trabalhar com as pessoas, né? Mas realmente o bar, bom, é a fonte, é o início de tudo, né? Então, É, realmente, ele abarca bastante, né? Ajuda bastante a gente a trabalhar. Mas hoje, a isso. nossa live, né, gente? A gente veio aqui conversar, porque quando eu fiz o curso de florais com a Lu, de florais voltados para crianças, aí ela sempre vai dando a pincelada dos outros cursos dela, né? Então a gente fica, né, ali puxando. Quando ela ofertou o curso da outra vez, infelizmente coincidia com uma outra atividade que eu já estava desenvolvendo, e eu gosto, embora a Lu, as aulas fiquem gravadas, mas eu gosto de estar presente na aula, porque a interação é diferente, a gente está ali, tira dúvida, conversa, às vezes de uma dúvida do aluno, né, puxa algumas outras questões, trazem exemplos, e aí eu não pude fazer. E aí eu estava sempre ali cutucando, Lu, quando é que vai sair o curso? Lu, quando é que vai sair o curso? E agora a gente vai sair de novo. E esse curso ele é particular, ele é especial. Tu vê que a Lu já está pautando praticamente todo o trabalho dela nessa tecnologia, nessa técnica nova, né? Então, Lu, esclarece pra gente, né? O que Tá. seria terapia floral sistêmica, né? Então, vamos entender um pouquinho, né, o que que é a terapia floral sistêmica, porque sabe que é um termo, assim, que eu já tenho visto algumas pessoas falarem, assim, adotarem, né? Mas é muito importante a gente entender em que ele tá baseado. Só para vocês entenderem da onde que surgiu. Quando eu comecei, né, há 20 anos atrás, eu tinha muita dificuldade na hora da anamnese, porque eu focava o meu olhar no desequilíbrio e na virtude. Então eu entendia, por exemplo, que Mimulus, né, ele era uma essência do medo
e que a virtude que ele traria era a coragem. E eu enxergava esse aspecto. E o que acontece? Eu não entendia o medo, né? Eu não olhava para o medo e o contexto em que ele estava inserido. Então eu dava o mimos e eu esperava que a pessoa ela ia retornar com uma fala em que ela estaria lidando melhor com medo, em que ela teria assim um episódio onde ela tivesse se aventurado mais na vida, né? A gente sabe que o Mimos ele nos traz muito essa aventura perante a vida, esse caminhar mais firme. Só que não acontecia, né? Ou pelo menos não na forma que eu estava esperando ou como eu gostaria. E aquilo me frustrava, e eu cheguei a questionar se realmente eu era uma boa terapeuta, se eu estava no caminho certo, se eu era capaz de estar ali. O que eu acho, inclusive, que não era só uma dificuldade minha, né? Eu acho que quando a gente está começando, eu acho que são coisas que permeiam muito o nosso trabalho, porque a gente não tem um modelo de trabalho, a gente não tem uma metodologia muito clara, né? Então, quando eu estudei o pensamento sistêmico, né, e eu levei alguns anos nesse estudo, eu entendi que se eu trabalhasse, né, com a terapia floral sustentada por um pensamento sistêmico, por uma inteligência sistêmica, eu estaria olhando o indivíduo não só na queixa que ele me traria, mas em todo o contexto daquele indivíduo no sistema ao qual ele estaria inserido, né? A família, o contexto social, o contexto profissional. E o que eu comecei a perceber a partir deste olhar? Que esse indivíduo, além dele não poder ser visto de uma forma isolada, ele trazia memórias, né? Ele trazia informação no seu campo de consciência que influenciavam aquela queixa que ele trazia. E quando eu comecei, então, a trabalhar no meu atendimento, o meu cliente, a partir deste contexto ao qual ele estava inserido e enxergando essas memórias, inclusive no curso, eu vou ensinando a como trabalhar isso na fórmula floral, né? Porque a terapia floral sistêmica, ela é muito maior do que tu unir a terapia floral com a constelação. Tu tem que ter uma metodologia, né? Então, lá dentro do curso, eu ensino, dentro desse contexto, eu preciso trabalhar essências da queixa do meu cliente. Por quê? Porque ele vem com uma dor e eu preciso trabalhar em cima daquela dor, eu preciso trazer um alívio para aquela dor, mas eu também sei que se eu não for na causa, ele vai reincidir naquela situação, porque ele vai repetir aquele padrão. Porque enquanto a gente tem uma informação no campo de consciência que ela não foi concluída, que ela não foi vista, que ela não foi integrada, ela vai se repetir tantas vezes quantas forem necessárias até que isso aconteça. Então, quando a gente trabalha com a terapia floral sistêmica, eu vou trabalhar com essências que vão na queixa do cliente, mas eu vou trabalhar com essências no background, que são essências que vão levar informação para esse campo de consciência, né? Outra coisa importante, né, dentro, assim, para a gente diferenciar, digamos assim, da terapia floral convencional para a terapia floral sistêmica, é que na sistêmica eu não vou tratar o problema. Eu vou entender que o problema, ele é um sintoma de algo, né? Então, eu vou estender, eu vou ampliar o meu olhar para ver. Eu tenho uma frase muito característica que eu digo que é ver além do aparente, né? A gente vê além daquilo que
que ele está trazendo ali, né? Então, qual é a raiz? O que o corpo dele traz de memória? Porque a gente, em algum momento, a gente entendeu que corpo e mente, corpo e emoção são coisas separadas, né? Né? Só que, na verdade, tudo está no nosso corpo. Todas as nossas emoções estão guardadas no nosso corpo. E A isso é importante você epigenética, falar. isso, Porque fala. não é só a memória, só trauma, que a gente acaba focando só o trauma. Não, tem coisas boas também, mas tudo tá gravado ali de uma forma inconsciente, muitas vezes, que eu não. Eu venho assim numa caminhada de muitas coisas que eu já estudei, e tem uns estudos, principalmente a pessoal da fisioterapia, que existem pontos que a gente tem dor e nem sabe o que que é aquela dor. E aí, com um trabalho específico, às vezes vem, às vezes não necessariamente precisa vir a memória. Mas quando vem a memória, uma coisa que a pessoa apagou completamente. Porque a mente, o cérebro, para te proteger, muitas vezes te corta, você não lembra, né? E isso é importante, né? Como eu trabalho também, eu trabalho com organização de ambientes, eu sei o quanto o ambiente, não é só o ambiente aqui físico, influencia, o ambiente que eu convivo, a família em volta ali. Se eu tô numa tristeza, numa insônia, que alguém comentou ali alguma coisa de insônia, tem todo um contexto ali que está ajudando, né? Então, com isso, é isso que eu achei fantástico. Quando a Lu vinha trazendo a questão do sistêmico, nossa, que maravilha! Já começou a falar como funciona, esses benefícios, o diferencial de ser. Terapeuta floral já é, por si só, gente, já é fantástica, maravilhosa. A gente sabe o quanto ela faz diferença, né? Nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, do que a gente começou ano passado, dos voluntários, ajudando as pessoas. A gente está agora querendo ampliar mais para as escolas, levar mais em forma de spray, né? Porque também estamos trabalhando no ambiente, né? Então, a gente sabe que, ok, é um floral para uma turma inteira, ok? Mas já vai, de alguma forma, ajudar aquele campo a melhorar. E aí, isso vai facilitar um terapeuta a trabalhar um trabalho específico, né? Com certeza. Tu trouxe que alguém perguntou ali a questão da insônia, né? Por exemplo, na terapia convencional, né, na terapia floral convencional, o cliente ele vai vir com uma queixa de insônia. A gente vai pensar a primeira coisa a nível mental, né? Como é que é a insônia dele? Ele precisa, será, do white chestnut para acalmar os Também. pensamentos? Será que ele precisa do vervain para aliviar aquela mente eufórica? Será que ele precisa do empatins para relaxar o corpo? Né? Na terapia floral tradicional, a gente vai olhar por essa perspectiva. Mas se eu estou atendendo a partir da sistêmica, a primeira pergunta que eu vou entender é o que ele vigia? Porque quem não dorme porque vigia algo, Olha que interessante. porque está alerta em relação a algo, né? Então, sim, talvez eu precise do white chestnut, talvez eu precise do vervain, mas lá no background dele, eu tenho que entender, eu tenho que passar para ele uma mensagem que o corpo dele pode relaxar e descansar. E aí eu tenho que buscar qual é a raiz do problema. Qual é a memória, qual é a informação que tem nesse campo de consciência que faz com que ele esteja alerta, né? Às vezes a gente tem um ancestral que ficou esquecido. Às vezes a gente tem uma história de um ancestral que teve no fronte na guerra. Às vezes a gente tem um bebê natimorto que está esquecido, né? Que não é falado na família, porque quando aquela família ela tem uma situação de dor, ela realmente ela vai suprimir aquele evento, né? Como uma forma de proteção. E aí talvez, assim, acho que ninguém perguntou aqui, eu não vi nenhuma pergunta, mas e aí tá, mas e como é que a gente sabe disso? Né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Na verdade, na terapia floral sistêmica, a abordagem não é para se tornar um constelador que vai trabalhar com grupos, né? Mas eu vou ensinar a trabalhar com as dinâmicas, a montar os cenários, a trabalhar com os bonecos, para quê? Para que o terapeuta floral sistêmico ele possa justamente buscar essas informações no campo de consciência, né? Nesse campo que o Dr. Rupert Sheldrake chamou do campo morfogenético. Olha que rico, né? Então, une duas
dois conceitos, terapia floral, constelação, mas de uma forma aplicada à terapia floral. Exatamente. Então, e essa dinâmica dos bonecos, eu já participei de muitas constelações, a gente sabe como isso é importante, mexe com a gente está ali mergulhado num campo e realmente a gente consegue ver as dinâmicas. Mas, muitas vezes, quando você participa de uma constelação, você só vê a dinâmica. E aí, o que eu faço com isso? Muitas vezes, muita gente eu fui atender após vivenciar uma dinâmica. Tá, agora eu preciso lidar com isso. Aqui você já está unindo duas coisas. Você já percebe, identifica a dinâmica, é isso, né? Isso. Perceba a dinâmica e já com o floral. E o floral, a gente quando aprende na terapia floral, é como descascar de cebola. Porque às vezes quando ali a pessoa vem com a queixa, insônia. Ok, a insônia que está aqui fora. Mas o que está lá dentro que chegou na insônia? Aqui, com a terapia floral sistêmica, pelo que eu estou entendendo, a gente consegue ver muito mais amplo. Assim como a Lu falou desses vários aspectos, assim muita coisa vem da gravidez da mãe. Você estava lá no útero da sua mãe, então não precisa nem tanto lá atrás. E a sua mãe vivenciou tantas coisas, como eu sempre gosto de repetir, porque eu sou uma defensora da gravidez, eu trabalhar a maternidade, que gravidez não é doença. Gente, não é doença. Mas a gente deveria tratar com muito amor e carinho todas as mães. Porque a mulher, quando está grávida, ela fica muito mais sensível. Ela está gerando uma vida e as dores, os traumas dela, muitas vezes aquela criança absorve. E aí tem coisa lá, inconscientemente, ela nem sabe o que é, e está lá desde a época do útero, né? E aí, olha que une duas coisas para poder identificar, né? Não, e com certeza, na verdade, assim, cada vez que a mãe se estressa durante a gestação, né, o bebê ele recebe ali uma carga de cortisol, de adrenalina. Então, ele sabe que algo está acontecendo, ele não sabe o quê, né? Mas Não é o corpo consciente, é dele, inconsciente. claro, assim como o da mãe, se prepara para um movimento de luta ou fuga, né? Que é o que essas situações nos trazem. Então, com a sistêmica, né? Eu consegui, como profissional, me posicionar no setting terapêutico. Eu senti assim que eu me senti fortalecida como terapeuta. Que legal. Aquela insegurança na hora de ouvir o cliente, sabe? Aquela insegurança de qual é a essência certa. Isso tudo vai se dissipando, porque tu começa a entender muito além do que ele está trazendo ali. E outra coisa que é incrível, que às vezes só de tu montar um cenário com os bonecos, tu só monta um cenário para ele visualizar aquilo que ele está falando. Só aquilo ali já cai muitas fichas. Mas aí o que tu estava falando, né, Andréia? Tá. E aí tu vê que ali tem uma dinâmica, por exemplo, de exclusão, né? Tem uma dinâmica de exclusão de um pai que está ausente, um pai que abandonou, né? É muito comum a pessoa chegar e dizer assim, eu não tenho pai. E aí eu digo, como não tem pai, né? Todos nós temos um pai. Não, eu não tenho pai, meu pai me abandonou. Como é que tu vai primeiro chegar nesse coração? Aí tu faz uma constelação e tu diz, tem que tomar o pai. O que é tomar o pai, né? O que é tomar essa pessoa que eu não conheço? Como que eu vou sentir amor por essa pessoa que me machucou, né? E não é sobre isso, sabe? É sobre reconciliar a minha história. É sobre me reconciliar com a minha história, né? Que lindo. Não é amar esse homem que eu não conheço, mas é amar a oportunidade que a vida me deu de estar aqui. Mas e como é que eu faço isso se eu não tenho no meu corpo um registro dessa emoção? Se eu não tenho no meu corpo um registro desse amor, desse sentimento, né? De segurança, que é o que vem da energia do pai, de força, de prosperar. Aí entra o floral, né? O floral vai nos ajudar o nosso corpo a reconhecer uma emoção que ele ainda não experimentou, ele não tem esse registro, ele não tem esse trilho emocional. Né? Que
loucura. Então, para quem está nos ouvindo, né? Então, claro, aqui a gente vai falar como terapeuta, né? Eu ainda não sou terapeuta, terapeuta floral, né, sistêmica, mas pretendo ser daqui a um tempinho, né? Mas a Em Lu breve, já né, é. Em André? breve, em Em breve. breve. Vou fazer. Mas assim, se você vai consultar, não é a terapia aquela em grupos grandes, né? É individual, né? Vou consultar com a Lu, é individual. Quem já participou de constelação sabe que quando é grupo, é as pessoas, individual tem os bonecos, que facilitam essa interação, e quem já participou sabe o quanto é riquíssimo, e a gente consegue se identificar e ver muita coisa da gente ali, que até então muitas vezes a gente não se dá conta, e é muito importante isso, mas então é individual, e para quem vai fazer a formação, vai aprender a usar isso na sua consulta, né? Pergunto, quem for fazer, já tem que ser terapeuta floral ou já é uma formação junto para ser terapeuta floral? Não. Quem vai fazer a sistêmica já tem que ter o conhecimento do floral, Ah, tá? Já tem que ter um conhecimento do floral. Por quê? Porque ela é uma formação de 220 horas. Ela é uma formação bem extensa, mas eu não ensino o floral. Eu vou ensinar a aplicar o floral. Então, por exemplo, eu vou falar sobre uma dinâmica de raiva, eu vou citar o Holly, né? Aí eu vou citar uma dinâmica em que existe a raiva associada a um trauma. Eu vou dizer da importância de associar o estar, mas eu não vou explicar sobre as essências, entendeu? Eu só vou citá-las e trazê-las para dentro daquela dinâmica. então E já é um. sim, trazer um olhar sistêmico Sim. do Holly dentro daquele contexto, né? Por exemplo, a aplicação sistêmica do Mimulus. O Mimulus é uma essência que ela está muito ligada à energia do pai, né? Eu digo que Mimulus com Larte nos dão asas. E essas asas vêm do pai, né? Da energia do masculino. Mas eu não vou explicar o Mimulus e eu não vou explicar o Larte dentro do contexto da terapia floral tradicional. Então, sim, a minha sugestão é que a pessoa ela tenha digamos assim, um pré-requisito, é que ela tenha um conhecimento mínimo dos florais de Bach, para que ela possa acompanhar a turma. Eu já tive, na primeira turma, eu já tive alunos que fizeram a sistêmica e ainda estavam fazendo a formação em florais de Bach. Elas acompanharam, elas seguiram, se formaram, né? Porém, a minha sugestão é que essa terapeuta ela já venha com um nível básico, não precisa ser avançado, um nível básico dos florais de Bach, que são as essências que eu foco na formação. Tá? Que não precisa ser terapeuta, né, de ser constelador, né? Porque aí é que a gente vai aprender Não, isso. Não precisa ser consteladora, não precisa, porque a inteligência, o pensamento sistêmico, eu vou ensinar ele todo, né? E ele é um curso que ele tem as aulas gravadas e ele tem os encontros ao vivo, que é para a gente justamente fazer para. Eu tenho uma prática, e quem é meu aluno, né? Tu já foi minha aluna, deve ter outros aqui, sabem que eu sempre falo uma coisa, que a gente não aprende com exemplos hipotéticos. A gente aprende lidando com casos, com situações reais, né? Então, uma coisa que eu pratico muito nos meus cursos é o atendimento. Eu atendo ali, né? Ou eu atendo um aluno, ou a gente traz uma pessoa de fora para que os alunos possam efetivamente ver o atendimento na prática, né? Porque a aprendizagem, ela vem daí. O curso começa... Estou aqui com o calendário. Que dia? Então, na verdade, a minha sugestão, né, para quem se interessa pelo tema, no dia 17 de maio, eu vou fazer um workshop que é as dinâmicas invisíveis do sobrepeso, tá? Ele é um workshop, o link está na minha bio. Ele é um workshop que é R$ 98, é um sábado, dia 17, e ele vai ser das 9 às 16 horas, entre 16 e 17. Às vezes a gente passa um pouquinho, por isso que eu já dou ali beirando as 17 horas, tá? É um workshop de terapia floral sistêmica
que nós vamos ter como tema as dinâmicas invisíveis do sobrepeso. Então, nesse workshop, o que eu vou fazer? Eu vou trazer toda a visão sistêmica, toda a abordagem sistêmica sobre o sobrepeso, né? Então, é uma ótima oportunidade. Ó, a Rosinha tá ali, já tá inscrita, né, Rosinha? Contando os dias. Então, aonde a pessoa vai conhecer a forma e a abordagem da terapia floral sistêmica, né? Esse workshop, ele tem, inclusive, o workshop ele fica gravado, ele fica disponível por 3 meses, tá? E ele, junto do workshop, tem o guia terapêutico, né? Quem é meu aluno aqui sabe que também todo o material, eu me preocupo muito, assim, com a parte, com o caderno terapêutico. Ele estava programado. Esse workshop, num primeiro momento, ele seria agora no sábado, no dia 3. Só que quando eu marquei a data e divulguei no início, eu não me dei conta que tinha o feriado agora na quinta ia dar feriadão, né? Então, a gente, ó, a Claudinha, já tem bastante gente inscrita. Já tem bastante gente lá esperando, aguardando, né? Então, a gente conversou e acabou passando para o dia 17 por conta do feriado. Então, a minha sugestão é quem quer conhecer a terapia floral sistêmica é estar nesse workshop. O valor dele já é um valor simbólico, né? É R$ 98, porque é para que realmente a pessoa possa estar lá, possa experimentar, digamos assim, né? Possa ver a abordagem, a dinâmica de trabalho. Esse curso, que eu tenho o curso, né, dos florais de Bach no processo de emagrecimento, dentro dessa abordagem sistêmica, ele é um curso, assim, que as pessoas fazem, gostam muito e vêm para a formação, porque realmente é um diferencial. A gente aprende a se posicionar de uma forma diferente na anamnese. Eu vi que tinha uma pergunta ali se ele é só online. Online. Ele é só online, ao vivo, tá? Ele é gravado, mas a gente, na sistêmica, eu tenho um princípio. Eu gravo a teoria, tá? A teoria, ela tá lá gravada. Para quê? Para que vocês possam voltar lá, assistir de novo. Quero ver aquela aula sobre relacionamento, quero ver aquela aula sobre criança interior, quero ver aquela aula sobre trauma, né? Aí tá lá o conteúdo. Mas a parte clínica, que é a prática, a gente tem que fazer junto, né? Eu não consigo imaginar como que a gente vai formar terapeutas sem essa interação. Então, é ao vivo, tá? As aulas ficam gravadas, mas ele tem. E uma coisa legal desse curso, que as outras turmas não tiveram, é que agora ele tem o certificado de curso de extensão do MEC. Isso é um baita diferencial, Coisa né? boa, coisa boa, coisa boa. Ele tem o certificado de curso de extensão pelo MEC, de 220 horas. Que joia. Eu não sei se a Elisete está perguntando do online do workshop ou do curso inteiro. Do workshop esse vai Tudo ficar. online. Tanto o workshop quanto o curso, eles são online, tá? O curso ele vai ter, cara, tem todo o conteúdo, tem material didático. As aulas que são presenciais serão aos sábados, é isso? Isso. A ideia as aulas são aos sábados, das 9 às 17. Um sábado por mês. Que joia. Então a pessoa se programe. Tem o link link da bio da Lu. Na bio tem um link do Work, do dia 17. Olha que feedback legal. A gente ama isso, né? Olha aqui a Rosinha. Por isso estou amando muito. Não acho que não vou te largar tão fácil. Gente, eu amo isso. Vocês não sabem assim como é inspirador, sabe? Pra gente que estuda, que prepara, né? Que pensa.
em como ensinar, em como levar esse conteúdo, assim, é muito inspirador quando a gente ouve esse feedback. Mas, assim, o que eu estava falando, a terapia floral sistêmica, ela não está com as inscrições abertas ainda, tá? O que nós estamos com a inscrição aberta é do work do dia 17, que é uma degustação do curso, tá? Aí lá dentro do work a gente já vai abrir as inscrições daí sim para a formação da terapia floral sistêmica. Então, acho Okay? que a pergunta que tinha é se o workshop ia ficar gravado. O Ele fica gravado. workshop fica gravado. Inclusive as Workshop, dinâmicas ou só a parte teórica? tudo. O workshop, ele vai ficar, ele é todo ele gravado, tá? Todo E ele entra depois para quem faz o curso como parte do curso ou não? o workshop, É. sim. Sim. Na verdade, tem uma... Olha aí eu dando spoiler. Eu e meus spoilers, né? Mas assim, para quem se inscrever na formação, tá? Lá dentro do workshop, eu vou dar um presente, assim, um super presentão, que vai ser o curso do emagrecimento lá dentro. Puxa vida. O curso do emagrecimento vai estar lá dentro. Que ele é assim, ó, a cereja do bolo para quem quer trabalhar com mulheres, né? Para quem quer ter um diferencial no seu trabalho. Porque o corpo, né? O nosso corpo, ele tá ali porque ele tem ele tá ali porque ele quer... Quando ele quer nos mostrar algo, né? A mente, ela bloqueia, mas o corpo grava, né? E o corpo só libera a informação quando a mente lembra, quando a mente elabora. Então, se a gente não elaborar a nível emocional e mental, o que a gente carrega além, né? Porque sobrepeso, já fala, estou carregando algo além, algo a mais. E que na grande maioria das vezes não é meu, né? O corpo, ele só vai baixar as defesas, as resistências dele, quando a mente, quando o coração entender que ele está seguro. Que coisa E é isso, fantástica. Olha aí. exato. O workshop, ele tem apostila sim, tá? Eu vi que tem uma pergunta aqui. O workshop do dia 17, ele tem o que eu chamo de um guia terapêutico, tá? O que é esse guia terapêutico? Ele fala de algumas essências e das dinâmicas. Então, assim, ele não vai falar de todas as essências, mas das essências que nós tratarmos no workshop, ele vai conter. E eu trabalho na sistêmica muito naquele formato que eu apresentei. Eu não sei se está aberta ainda aquela aula da Deméter lá no YouTube. Gente, eu vi que o pessoal falando aqui, tem muita aula lá no YouTube aberta, liberada, né? Eu gosto muito de trabalhar com aquele sistema que a minha inspiração é o Dr. Orozco, né? Eu trabalho com as essências no núcleo, né? Quais são as essências de núcleo daquela dinâmica e quais são as essências que estão ali na periferia daquela dinâmica, né? Então, no núcleo, normalmente a gente tem a raiz do problema e ali na periferia a queixa. Aquela dificuldade, né? Que o cliente traz. Olha só. Não sei se Então, tem mais alguma pessoal, pergunta. acho que não vi mais nenhuma aqui. O pessoal está bem empolgado. Então, se inscreva no workshop para ter essa experiência, para já vivenciar, né? Mas o curso começa em junho ou mudou a Não, data? assim, no dia 17, eu vou abrir as inscrições para formação. As aulas gravadas, o início é imediato, tá? E aí, a ideia da primeira aula ao vivo, ela seria em junho. Eu acho que eu vou passar para agosto para dar tempo,
porque eu tinha que ter lançado esse curso mais cedo e eu me atrasei, entendeu? Porque Isso aí esse lá, ano que eu vou fazer. porque o que acontece? Do material das aulas gravadas, tem ali, ó, agora eu não me recordo se são 80 aulas gravadas. Ele é um curso, assim, ele é muito embasado, né? Ele tem apostila, né? Então, eu preciso dar um tempo para que vocês tenham assistido um número mínimo de aulas para a gente começar com os encontros ao vivo, né? Que joia. Então tá. Então, as inscrições, as aulas, acesso imediato a partir do dia 17 de Maio. maio. E as ao Então, vivo, agosto. então joia. Vamos aí aguardar essa data, se organizar, porque a Lu, para quem não foi aluna da Lu, sabe que eu já ouçam os nossos depoimentos, que a Lu é maravilhosa como instrutora, como professora, sempre disponível, tirar dúvidas. Os grupos que eu participava ali da turma, o pessoal botava situações e a Lu estava sempre disponível ali para nos orientar. E as aulas são fantásticas. Como eu digo, todo o conteúdo dela, material didático da aula, é fabuloso. Depois que o vídeo vai ficar gravado aqui, depois quiserem botar alguma pergunta, alguma questão e coloque pra gente. Eu acho que todas que o pessoal já fez ali, acho que já Acho foram que a respondidas. gente foi respondendo todas, né? Estamos Que eu respondendo enxerguei aqui. aqui. E qualquer coisa, coloca a pergunta ali depois, que a Lu responde com todo amor e carinho. E eu tô aqui, ansiosa. Ai, Empática. André, que, Ansiosa que, pra ver o curso. que coisa boa. Assim, eu também estou bem ansiosa. A terapia floral sistêmica é algo que realmente assim, é uma metodologia que eu acredito muito, né? Que eu vejo o resultado, que ela fez crescer muito o meu trabalho, né? Eu sou muito grata a ela, assim, porque ela realmente, assim, ela me projetou como terapeuta, né? Então, assim, acho que se eu puder levar isso, né, para mais terapeutas, porque eu sei como é desafiador, principalmente a gente começar, né? E a gente Ah, vai estar já se apoiando, né? Olha, já isso, tem gente inscrita aí, ó. com Mas certeza. A é isso que é Letícia ali, importante. querida. O grupo, gente, se organiza, como digo, a Lu orienta. Eu tô falando da minha experiência já com outros cursos, eu acredito que vai ser a mesma coisa, né? E claro que quando quem está iniciando, muitas vezes tem dúvida, fica receoso, mas a gente está ali em grupo, né? Por isso que tem essas aulas presenciais. Provavelmente a Lu talvez faça a mesma dinâmica. Quem tem casos, traga para a gente poder Com conversar, para ter dúvida, certeza. para a gente experienciar junto ali e vivenciar ali junto. Por isso que é importante. Na terapia floral é muito pautada, e eu e a Lu agora participam também da Associação dos Terapeutas Florais, né, do Rio Grande do Sul, da Arte Flor, que é importante pautar os cursos terem, ok, parte teórica, pode ter aula gravada, mas é muito importante ter interação do professor com o aluno, e isso os cursos da Lu têm. Tem a aula ali de interação, não é só lá tirar dúvida, não, tem a aula Tem. interagindo com a gente. É, Então isso é muito importante. eu não consigo imaginar ensinar, principalmente assim, a trabalhar com pessoas, né? A lidar com pessoas sem ter essa interação. Então, assim, o que está lá já gravado e disponível é conteúdo teórico, é a fundamentação teórica, né? Mas a prática, o dia a dia, tem que ser assim. Tem que ter troca, tem que ter caso clínico, tem que ter estudo, tem que ter debate, tem que ter roleplay, tem que ter trocas entre as terapeutas, né? A gente tem que, para que realmente chegue lá no final e eu diga, tô pronta, né? A Márcia tem uma pergunta ali, no dia 17 de 5, início das 9 às 17 no sábado. Isso mesmo, Márcia, tá? E o link tá na minha bio, o link de inscrição. E na minha bio também tem o link da aula aberta que eu dei no YouTube sobre as dinâmicas do sobrepeso. Assistir tá muito bom. É, Assista. também tá tudo ali no link da bio. Ai, André, que felicidade. Tu sabe que tu me incentivou a estar aqui. Fazia muito tempo que eu não estava aqui no Instagram, assim, ao vivo. Fazia muito tempo. E eu gosto demais da...
Adoro quando a gente consegue trocar assim, né, e conversar. Vamos fazer mais vezes, vamos fazer É, mais bom, já temos vezes. uma programada para daqui uns dias, mas a gente anuncia aí para a gente bate papo. Se, como eu disse, se tem pergunta, pessoal, principalmente depois que terminar a gravação vai ficar pronta, coloque suas questões, suas perguntas, que a gente pode fazer mais lives, e aí questionando a Com Prof. Lu aqui. com certeza, coloquem aqui pra gente, inclusive sugestões de temas, né? Que a gente pode fazer aí mais seguido esse bate-papo, essa interação. E a gente pode trazer, ajudando aí, né? Vamos Sim, cooperar, pessoal, vamos. tira dúvida, pergunta, como eu digo, eu trouxe convidei a Lu, justamente assim, a minha dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, né? Como é que funciona essa interação? Porque eu acho, como eu digo, o pessoal me acha com cara de consteladora, me pergunta, André é consteladora? Não, não sou. Muitas vezes a pessoa vem de uma constelação para poder ajudar com as minhas terapias. Mas agora eu vou poder unir as duas coisas, usar os conceitos da terapia, da terapia floral com a constelação. Isso eu achei fantástico. Quando a Lu apresentou a ideia, era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria, era isso aí, já algo que eu já conheço, um chão que eu já estou partilhando. Mas mesmo você que está recém-iniciando, como digo, tem todo um grupo de apoio que vai estar ali para te dar um suporte, orientação, e você ir praticando, tem que ir praticando com a família, com você mesmo, e você vai ganhando aquela consistência, aquela facilidade de poder trabalhar com as outras pessoas. Eu acredito que vai ser um curso maravilhoso, estou aqui Com na parte. certeza. Eu também estou muito empolgada, estou muito empolgada. Bom, eu quero agradecer, Andréia, assim, o teu convite, a tua inspiração para a gente estar aqui. Quero agradecer, gente, a cada um que se organizou, que conseguiu estar aqui ao vivo com a gente, mas também agradecer, né, para quem não pôde estar ao vivo, mas vai estar nos assistindo depois. E eu que agradeço essa oportunidade de a gente interagir. Eu adoro a Lu e esse trabalho que a gente realizou no passado nos aproximou mais ainda, foi um momento muito especial. Né? Eu já gostava muito nas aulas, né? E depois a gente interagindo nesse trabalho em conjunto para o bem-estar do Estado aqui, foi uma coisa muito boa, né? E agora, aluna de novo, né, Lu? Aluna de novo, vamos lá. E aí, Coisa gente, boa. aproveita então, vem para o workshop dia 17, vou estar esperando vocês. Bom? Andréia, um grande beijo, Então, beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau. tchau.